Pronto. Vamos lá. Análise dessas redações aqui, conforme a gente conversou na semana passada. Começando aí pela introdução. O problema do desaparecimento de pessoas no Brasil não é atual. Ele teve origem na colonização, quando índios eram tirados de suas tribos para executarem trabalhos forçados. Atualmente, o sumiço dessas pessoas, além desse, tem outros motivos, como o tráfico de drogas e a prostituição. Por isso, continua sendo um crime preocupante no país. Comentários aí sobre esse primeiro momento, pessoal. Alguma coisa? Fala. Eu fiquei um pouco confusa dessas pessoas, porque ele tá falando especificamente só dos índios, sabe? Sim. Parece, né, que tipo, os índios eram usados como tráfico de drogas, prostituição, além de trabalho à força. Sim, então, não, na verdade parece que ele está falando só dos índios desaparecidos. Sim, e ele também fala, tipo, por isso continua sendo um crime preocupante, ainda continua sendo um crime preocupante, trabalho forçado de índios, sabe? Sim, e na verdade não é nem por isso também, né? Porque é óbvio que não é porque, né, é indígena que é menos preocupante ou não. Mas ele coloca isso como se o tema fosse apenas falar dessa ideia que ele trouxe, né? Ele fala do desaparecimento, ele cita, né? O problema do desaparecimento de pessoas no Brasil não é atual. Só que, quando ele traz essa ideia da colonização, ele traz para criar uma contextualização. E aí traz para os dias de hoje. Só que ele fala, atualmente, o sumiço dessas pessoas, que pessoas? Os índios. Né? Esse dessa está voltando aí para essa ideia que ele colocou anteriormente. Aí ele fala, além desse o quê? A gente não usa esse tipo de pronome aqui, ó. A gente não usa esse pronome sozinho. A gente tem que sempre botar alguém. Entendeu? Sempre botar um substantivo depois. Além desse motivo, há outros, tais como nananana. Entendeu? Só que aqui você chamou bastante, assim, você foi bem enxergou, né? Que essa ideia de ele falar o sumiço dessas pessoas, ele está considerando apenas os índios, né? E não todas as pessoas. Então, vou marcar aqui, tá? Ele teve origem na colonização quando índios eram tirados. Vou botar aqui, ó, calma aí. Dessas pessoas. E aí, vou marcar também os índios. E aí parece, né? Isso aqui, ó. Parece que está falando na real. Calma aí. Parece que está falando na real apenas dos indígenas, né, cara? Então, quer dizer, já deu merda, né? Porque ele fechou a argumentação dos indígenas. Quer dizer, ele começou trazendo tema, né? Problema do desaparecimento de pessoas no Brasil, aí ele botou não é atual, né? Atual e atualmente a gente já sabe que pontualmente são palavras ruins, porque são palavras que deixam a referência temporal de maneira imprecisa. A gente já sabe que isso aqui para ele já perderia em qual competência, pessoal? Porque a gente está aqui para analisar não só a questão do texto em si, mas tentar entender quais erros que nós cometemos, que são erros que vão ser descontados em uma competência e não em outra. Então, por exemplo, quando você não usa uma palavra adequada para aquele contexto, quando você usa uma outra palavra no lugar, você está errando a coesão, porque a tua referência, a referência que você está querendo fazer de tempo, ela não foi bacana com atual e atualmente. Então, a pessoa já vai perder na 4, tá? Então, essa aqui, ó,
Tá vendo? Ó, essa aqui já vai, na realidade, trazer para a gente a problemática da seleção lexical. Então, essa aqui já seria 4. 4 tirada, né? Só que aqui, quando ela fala o sumiço dessas pessoas, além desse, tem outros motivos como o tráfico de drogas e a prostituição, por isso continua sendo um crime preocupante no país, aqui ela já está mexendo o quê? Com a ideia da coerência, porque o tema não é o drama dos indígenas desaparecidos. O tema é o drama das pessoas. Ela fechou a argumentação. Aí, a questão da argumentação, a gente vem para cá, tá? Que é uma argumentação que é incoerente dentro do ponto de vista daquilo que a gente se propõe a falar, tá? Então, a gente já mexeria ali na 3 também. Mas vamos lá. Algum comentário mais sobre esse primeiro? Ou a gente pode ir para o segundo? Tem o tirado de suas tribos, que dá ambiguidade, né? Cadê? Tá na segunda linha. Quando índios eram tirados de suas tribos para executarem trabalhos forçados. Aqui a gente poderia colocar o quê? Quando os índios eram tirados se a gente bota suas próprias tribos, entendeu? É uma coisa. Agora, se a gente só deixa suas tribos, fica ruim. Ou então, se a gente tira, a gente pode botar os índios, quando índios eram tirados das próprias tribos, que aí fica melhor ainda, tá? Então, vou marcar esse sul aqui, que é problemático, e aí a gente pensa também nessa substituição para a gente colocar quando índios eram tirados das próprias tribos para executarem trabalhos forçados. Beleza. Mais alguma coisa? Ou podemos ir para a primeira? Tainá, Sara, Milena, mais alguma coisa para comentar sobre esse primeiro? Ou podemos ir para o segundo? Pode ir. Beleza. Vamos lá, então. Em primeiro lugar, é importante analisar a complexidade do tema. Segundo dados da ONU, 250 mil pessoas desaparecem anualmente, sendo 75% do sexo feminino. A maioria das vítimas são aliciadas para fins sexuais. São exportadas para países em que a legislação é menos rígida e onde não conseguem entrar em contato com seus familiares. Há ainda pessoas que são integradas ao trabalho forçado ou ilícito, como o tráfico de entorpecentes. E aí, pessoal? O que a gente pode destacar aqui? Eu achei positivo, não vi muita argumentação assim. Sim, e aqui, ó, vamos pensar numa coisa, olha só. Essa parte aqui é a parte para quê, Sara? Essa primeira parte aqui. Para relacionar com a tese? Ó, isso aqui você cita o argumento de novo, não é isso? Nesse primeiro período. Você começa citando. Ela só falou, é importante analisar a complexidade do tema. Então, ela não cumpriu com o estabelecimento do que precisa ali para que o gênero textual se faça da maneira como ele tem de se fazer. A construção desse gênero, que passa pela tipologia textual argumentativa, ela precisa conter no parágrafo de desenvolvimento isso que a gente conversou, né? Primeiro você apresenta o seu argumento, depois você desenvolve junto com a interdisciplinaridade e depois você dá os desdobramentos. Aqui, quando ela coloca é importante analisar a complexidade do tema, ela não está falando absolutamente nada, tá? Então, aqui, ela já perderia na 2. A 2 é qual?
A 2 é essa aqui, ó. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então, os limites estruturais dizem o quê para a gente? Que nós precisamos, em cada uma das partes, fazer uma coisa. Aqui ela já começou não fazendo. Aí ela vem, segundo dados da ONU, 250 mil pessoas desaparecem anualmente, 175% do sexo feminino. E aí, o que acontece? Essa parte aqui é uma interdisciplinaridade. Só que é uma interdisciplinaridade que é colocada aqui, aí é dado um ponto, e aí ele começa, a maioria das vítimas são aliciadas para fins sexuais, aí ele dá um ponto, aí ele começa, são exportadas para países em que a legislação é menos rígida e onde não conseguem entrar em contato com seus familiares, aí ele dá um ponto, e fala, há ainda pessoas que são integradas ao trabalho forçado ou ilícito, como o tráfico de entorpecente, e dá um ponto. Então, aqui há vários problemas. Primeiro, a questão da informatividade e não argumentatividade, como a Sara falou. Então, foi mais uma coisa expositiva, né? Informações colocadas, mas pouca argumentação, tá? Segunda coisa, coesão. Né? Veja que quando ele fala que a maioria das vítimas são aliciadas para fins sexuais, quando ele fala que são exportadas, nananã, ele poderia ter unido esses períodos aqui sem colocar um ponto, porque, veja, ele dentro desse parágrafo já fez 1 período, 2 períodos, 3 períodos, 4 períodos, 5 períodos, né? Quando a gente sabe que no máximo aí é bacana a gente fazer no máximo 4, né? E mesmo assim 4 já lá embaixo na conclusão, né? Que é onde demanda mais da gente. O certo a se fazer mesmo são 3 períodos. Então, aqui faltou coesão, faltou cumprir com o relacionamento do aspecto intertextual do repertório sociocultural com o próprio argumento, ok? E quando ela fala, há ainda pessoas que são integradas ao trabalho forçado ou ilícito, como o tráfico de entorpecentes, ela não está finalizando o parágrafo dela, não. Ela continua a falar dos problemas, tá? Então, assim, ela não deu um desdobramento, ela não deu uma consequência. Então, aqui, ela também falhou do ponto de vista estrutural do parágrafo, tá? Então, ó, quando a gente vai lá, só voltando aqui para mostrar para vocês, quando a gente vai lá, essa competência 2, né, com a ideia lá, argumentativa e tudo mais, que a gente precisa ter com os conceitos e com os limites estruturais, tá? A gente, primeiro, está observando aí que esse desenvolvimento, né, esse tema que ela está tratando ali, já foi para o desvio do eixo, né? Isso já rolou. Aí, ela, aqui dentro também da 3, ela pode perder, porque essa argumentação, ela não está super desenvolvida, né? Ela não está colocando ali, na verdade, tudo aquilo que é necessário, ela está mais informando do que propriamente executando aí aquilo que ela deveria. Então, a coisa está vaga ali, né? Aquela ideia na argumentação está vaga, está apresentada de qualquer forma. E a 4, ela não escolhe a palavra, né? Ela não constrói, ela não tem uma correlação bem feita, ela não tem um trecho bem estruturado, tá? Então, ela também vai perder nessa aqui. Essa pessoa aqui, ela só não perdeu na 1, mas ela já perdeu na 2, ela já perdeu na 3 e já perdeu na 4, tá? A 5, como é conclusão, a gente já não viu.
Então, essa pessoa já não tem 200 nem na 2, nem na 3, nem na 4. Eu vou anotar aqui na minha folha, só para a gente ter uma noção de quanto essa pessoa tiraria. Tá? Calma aí. Por enquanto, ela está aqui com 160 em cada uma. Vamos lá. Então, vou marcar isso aqui. Isso tudo aqui, vou botar um bloco só. Ela poderia ter unido essas ideias, feito de maneira coesa, e aqui ela não fixou, né? Ela não terminou, ela só acrescentou uma outra problemática. Alguma coisa a mais para falar desse? Ou posso ir para o próximo? Acho que posso ir, né? Vamos lá. Entretanto, muitos problemas dificultam a resolução desse impasse. A grande quantidade de casos ocorrendo no país, o déficit de funcionários e as burocracias administrativas relacionam-se com a ineficiência do poder judiciário do país. Além disso, a maioria das pessoas desaparecidas são enviadas para outros países, onde as leis são mais flexíveis e a distância dificulta a vítima buscar ajuda. Ainda existem diversas restrições internacionais para uma boa investigação. E aí, pessoal? O que falar desse terceiro aqui? Eu achei que ela basicamente repetiu o argumento. Ó, ela fala de novo, muitos problemas dificultam a resolução desse impasse, né, que é uma questão aí vaga para a gente. Ela começou com entretanto. E o que a gente sabe do entretanto? Entretanto é uma palavra que a gente deve evitar, tá? Porque o entretanto ele é uma adversidade e ele introduz o argumento mais forte. Quando a gente bota entretanto no D2, a gente cria uma perspectiva de que o que a gente falou antes não é tão forte, o que a gente vai falar agora é mais forte. Então, a gente descaracteriza a argumentação do D1. Por isso que a gente não aconselha que vocês coloquem entretanto no segundo argumento. Por isso que a gente sempre fala, coloca ademais, coloca em segundo lugar, em segunda análise, né? Tenta sempre dar a ideia de acréscimo e não a ideia de você contradizer ou você tirar a importância daquilo que você falou anteriormente, que é isso que o entretanto faz, tá? Eu diria que o entretanto é algo que a gente tem que... A gente nem pode pensar nele aqui. A gente só pode colocar o entretanto se na introdução a gente criou um cenário positivo e a gente quer trazer uma tese problemática para discutir. Aí a gente bota no último período aqui, entretanto, tal, não sei o quê, colabora para que a contemporaneidade sofra de tal coisa e tal coisa. Aí sim, quando a gente apresenta um cenário positivo e depois quer criticar, a gente usa entretanto. Agora, começando o D2, não dá, tá? Veja que ela fala a grande quantidade de casos ocorrendo no país, o déficit de funcionários e tal, vendo que vocês podem ver que ela não tem aqui uma conexão, então falta coesão aqui. Essa pessoa já não está mais com 160 na 4, ela já está com 120, tá? A argumentação dela, vamos ver, ó. A grande quantidade de casos ocorrendo no país, o déficit de funcionários e as burocracias administrativas relacionam-se à ineficiência. Ó, um erro de gramática aqui, tá? E o outro erro, que é o erro de crase, né? Então, ó,
Deixa eu colocar aqui. Aqui devia de ter uma crase, tá? Por quê? Aquilo que se relaciona a outra coisa, tá? Então, vou botar essa crase aqui. Então, são 2 erros de gramática. Se ela errar mais uma coisa de gramática, ela sai dos 200 da competência 1 e vai para 160. Então, vamos lá. A grande quantidade de casos ocorrendo no país, aí aqui ela usa uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida de gerúndio, para ela não colocar a grande quantidade de casos que ocorrem, ela usa a reduzida. A gente ontem, na aula de gramática, estudou que as orações reduzidas, elas na redação, o papel delas na redação. A gente falou sobre isso ontem. Então, é claro, ele aqui talvez quisesse economizar o quê? Mas aí ele usa, né, a questão do gerúndio, que é uma que a gente deve evitar, né? Que também pegaria na questão aí do aspecto gramatical. Então, aqui esse cara já não tem 200, ele já está com 160, tá bom? Então, o que nós temos por enquanto, meninas, só a título de curiosidade, nós temos na C1, na C2 e na C3, 160, tá? Na C4 já temos 120, tá bom? E eu desconfio de que ele vai perder na C3, porque a argumentação dele aqui, ó, ela é fraca, né? Ele só está, na verdade, ele não se embasa em ninguém. Ele não tem nenhum tipo de argumento de autoridade aqui, tá? Ele só fala que déficit de funcionário e burocracia está relacionada à ineficiência do Poder Judiciário no país. Então, ele está associando a falta de funcionário e a burocracia à ineficiência do Poder Judiciário, como se fosse a falta de funcionário. Porra, tem funcionário para cacete, isso não tem a ver com eficiência ou não. A questão da burocracia, talvez, sim, porque tudo no Brasil necessita muito, né, de burocracia, tem os passos a seguir, mas déficit de funcionário, não considero essa argumentação como uma argumentação válida, tá? Então, já tiraria lá na 3, mas vamos continuar. Além disso, a maioria das pessoas desaparecidas são enviadas para outros países, onde as leis são mais flexíveis e a distância dificulta a vítima buscar ajuda. Gente, se dificulta a vítima a fazer algo ou de fazer algo. Então, falta aqui uma preposição, tá? Que pode ser a ou de. Isso também é um aspecto gramatical. Então, a pessoa já tem mais um... Ó, ela tem 5. Gerúndio, preposição errada, falta de crase, falta aqui da regência. Se errar mais um, cai de 160 para 120. Então, vamos lá. Ainda existem diversas restrições internacionais para uma boa investigação. Fechamento vago, tá? Fechamento vago. Argumentação repetida. Então, ela já perdeu na argumentação, já saiu de 160, foi para 120 agora. Estamos em 120, tá? Vou marcar aqui, ó. Isso aqui, como a Inara falou, é uma repetição do que ela já havia falado, né, Inara? Sim, já. Eu também tinha percebido que ainda no segundo argumento dela, no primeiro argumento dela, no finalzinho da parte marcada de verde, tá seus familiares, aí os seus também seria ambiguidade, né? Sim. Ela poderia muito bem só fazer isso aqui, Nara, ó. Entrar em contato com familiares.
tirar os seus, tá vendo? Os seus não tinha a menor necessidade ali, né? Super tranquilo de entender, sem a presença de um cara que vai trazer problema de ambiguidade ou de referência, tá? Então, ó, essa pessoa já está com 160 na 1 e na 2 e com 120 na 3 e na 4. Agora vamos ver aí o que vai acontecer, tá? Na 5. Fica evidente, portanto, deixa eu dar um zoomzinho aqui. Ó. Assim fica melhor de vocês enxergarem. Fica evidente, portanto, que medidas são necessárias para resolver o problema. Aqui ela bota a expressão, né, finalizadora, só que aqui ela não retoma a tese, né? Ela não diz que fica evidente, portanto, que a problemática do tráfico de drogas associada à prostituição, não faz. Então, aqui não tem retomada de tese. Isso é um problema grave, tá? Por quê? Fala. Tem alguma competência que cobra essa... Porque ela tá repetindo muito, né? Toda hora tem que analisar isso, tem que solucionar isso. Tipo, todos os parágrafos dela tem isso. Isso é a 4, que é a coesão, né? Quando você repete expressões e aí você não consegue ser... Porque o que é entendido? Porque você não tem vocabulário, você repete. E aí isso é descontado da 4, tá? Por isso que a gente não pode repetir coisas. A gente tem que evitar, ao máximo, repetir ideias, palavras, expressões, porque toda hora ela fala, né? É necessário resolver problema, é necessário dificuldade de resolução do impasse, analisar a complexidade do tema. Não que a gente não possa colocar isso, a gente até pode, mas uma coisa é colocar em uma, né? E não em todos. Ela aqui fez em todos, ó. E nos momentos errados, né? A gente pode usar, é importante analisar a complexidade do tema? Sim. Só que a gente tem que falar, em primeiro lugar, é importante analisar blá, 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 aí é o argumento para compreender a complexidade ou para avaliar a complexidade do tema. Mas primeiro a gente tem que citar, se for o caso aqui do D1 ou do D2, citar o argumento para a gente depois colocar que é algo complexo. Então, em primeiro lugar, a questão do tráfico de drogas configura-se como um fator que aumenta ainda mais a complexidade, né? Tipo, trazer algo assim, tá ok. Agora, do jeito que ela falou, não. Tá bom e nada. Tudo bem. Beleza, então. Aí ela fala assim, ó. Porque desgraça pouca é bobagem, ela ainda fala assim. Como dito pelo filósofo Sartre, a violência, seja qual for a maneira que ela se manifeste, é sempre uma derrota. E ela dá um ponto, e dane-se. Então, ela traz aqui, ela quer trazer uma interdisciplinaridade, mas ela bota essa interdisciplinaridade na conclusão, de modo que na conclusão não pode haver informação nova, e se ela cita, ela precisa sempre explicar. Por isso que a citação, gente, é bacana de usar ali no meio, que é onde você vai ter espaço, né, para poder desenvolver a sua ideia. Agora, lá no último parágrafo, aí você vai trazer por trazer. Aí, quer dizer, ficou aqui uma citação jogada ao vento, ela bota um ponto aqui e começa, como dito pelo filósofo Jean-Paul Sartre, aí ela não bota uma vírgula aqui,
ou seja, falta aí a questão da coesão, né, mais uma vez, só que ela ainda, porque a vírgula, gente, ela pode ser um erro de gramática ou de coesão, tá? Então, a gente precisa sempre pensar aí, né, quando que vai ser um problema de gramática e quando vai mexer na coesão. Nesse caso aqui, mexeu na coesão porque ficou, na verdade, um período aqui solto, né? Como dito pelo filósofo Jean-Paul Sartre, vírgula, a violência, seja qual for, a maneira que ela se manifesta, é sempre uma derrota. Só que isso aqui, essa interdisciplinaridade, é o que a gente chama de repertório sociocultural improdutivo. Quer dizer, não teve fundamentação para essa citação. Ela colocou a citação aqui e ok, mais nada. Né? Não teve uma relação. Então, isso aqui, sinceramente, pessoal, não vale de nada, tá bom? Isso aqui morre. Isso aqui foi uma tentativa dela de fazer uma interdisciplinaridade. Só que a interdisciplinaridade ela não foi adequada. A competência que estuda a interdisciplinaridade é essa aqui, que é a 2, tá? Que é o repertório, ó, várias áreas do conhecimento, repertório sociocultural produtivo e tudo mais, tá? Então, aqui, para ficar esperta, ela já vai perder, essa pessoa aqui, já vai perder mais um degrau da 2. Então, de 160, essa pessoa já está em 120, tá bom? Lembrando que estamos na conclusão. Na conclusão, precisamos usar a expressão conclusiva, ela usou. Retomar a tese com os argumentos, ela não usou. Ok? Dizer quem vai fazer, aí ela diz aqui, ó, a Receita Federal, quem vai fazer. Qual é a ação? Deve transferir maior quantidade de recursos ao Ministério da Justiça. Essa é a ação. Para quê? Qual é a finalidade? Aumentar o contingente de pessoas para realizar investigações de forma mais rápida. Então, isso aqui é a finalidade. Ok. Ficou faltando por meio de quê? Né? Ela falou quem vai fazer, o que vai fazer e a fim de quê. Não deu detalhamento e não falou por meio de quê. Ela botou aqui, além disso, os países devem criar leis internacionais. Então, os países como agentes. E aí, gente, são os países que vão criar alguma coisa? Ela não poderia ter sido mais específica aqui? O que vocês acham? Sim, foi muito amplo, né, os países. Tipo, ela poderia ter usado algum órgão, alguma coisa, até porque os países não podem deliberar assim, é isso ou aquilo e tal, entendeu? Então, a gente já deve aí criticar essa escolha por a gente. Aí ela fala, o que eles vão fazer? Devem criar leis internacionais. Aí ela botou um detalhamento aqui, que facilitem a busca de pessoas desaparecidas, independentemente, mais um erro de gramática, de sua origem ou destino. Então, isso aqui seria o detalhamento, tá? O por meio de quê, ela não botou, tá? E aqui ela bota o gerúndio, facilitando a identificação e a punição dos envolvidos. Então, aqui... Calma aí. Ó. Aqui também há um componente gramatical. E aqui é o gerúndio. Tá? Então, ela aqui já desceu da C1, ela já perdeu, então já está em 120, e ficou faltando a retomada de tese
e o detalhamento aqui foi feito, mais o por meio de que não foi feito. Então, são 2 componentes, tá? Da conclusão. Então, ela está aqui em 160, tá? Então, dos 5 componentes, dos 6 componentes, né? Vamos pensar assim, porque tem o período 1, aí dentro do período 2, todas as questões que precisam ser colocadas, e tem a frase de efeito ainda que ela não colocou. Então, na verdade, ela perdeu mais um. Então, ela não está em 160 na conclusão, não. Ela está em 120. Na verdade, ela chegou agora a igualar todas as competências dela em 120. Pessoal, quanto que dá essa conta? 120 vezes 5. Dá 600, não é isso? Confirma aí para mim. Sim. 600. Então, a nota dessa pessoa aqui... Essa pessoa não tirou 1000, não, tá, gente? Fica tranquilo. É uma pessoa que tirou... Vou botar aqui a nota, ó. A nota dela seria 600. Tá bom? Deixa eu centralizar aqui. Esse aqui é o título dela. Um problema além da fronteira. Aí ela quer, na verdade, porque ela diz aqui, né, da questão das leis internacionais e tal, ela botou uma coisa geográfica, é até um título bom, né? Não é bom porque é muito grande, mas a ideia do título é boa. Vou dar só um negrito aqui para fazer diferença. E essa nota, vou botar em amarelo. Tá? Então, a gente viu aqui de quais competências a gente vai descontar as coisas. Tá? Essa redação aqui é uma redação, no todo, ruim, né? Ela é mais informativa do que argumentativa, ela tem pouco repertório sociocultural, tem alguns desvios de gramática, tem alguns desvios de coerência em função ali da falta de palavras ou da falta da própria organização. A tipologia textual dela não está plena, né? Porque a dissertação ela precisa de alguns passos ali que não foram dados, tá? E é isso, assim. Essa primeira análise seria basicamente, essa redação aqui seria basicamente isso que a gente falou, tá? Nós temos essa segunda aqui, que já é sobre um outro tema, os limites entre o erro médico e a responsabilidade criminal. Mas antes, pessoal, tá tudo bem em relação a essa primeira? Inara, Milena, Sara, Tainá, essa primeira aqui tem mais alguma coisa para falar? Alguma coisa que eu não tenha chamado a atenção? Que vocês queiram chamar, queiram falar? Me diz aí, ou eu posso passar para a próxima? Já, só uma coisa. Esses conectivos dentro dos parágrafos, você também contou? A falta deles? É na coesão, né? Já tinha contado, é porque a coesão tem uma... A coesão, ela tem uma limitação. Aqui, ó. De 1 a 2, você desconta, e aí, com inadequações, ó, tá vendo? Algumas inadequações, repertório pouco diversificado de recursos coesivos, que ela usa recurso coesivo, só que ela não usa em alguns. Então, a gente enquadra ela ali na 120, tá bom? Tá, beleza. Beleza, Milena, Sara e Tainá. Posso ir para a próxima? Querem comentar mais alguma coisa sobre essa? Pode passar. Por mim, pode ir. Beleza. Calma aí, então. Pronto. Essa aqui. Os limites entre o erro médico e a responsabilidade criminal. Esse tema é pesado, né? Vamos lá. Na clássica série Dr. House,
a equipe médica, por muitas vezes, cometem erros de diagnóstico e, por isso, causam danos à saúde dos pacientes até chegarem a uma identificação correta da doença. Apesar de ser uma ficção, a verossimilhança com a realidade existe e, de fato, ocorre na realidade. Que pariu. Atualmente, no Brasil, um médico realizou e causou a morte de uma bancária. Entretanto, diferentemente dos erros de diagnóstico comuns em hospitais, o brasileiro realizou um ato contrário à lei e à ética médica. Desse modo, há um limite claro entre as faltas médicas e o crime premeditado. Historicamente, há uma relação direta entre o avanço médico e os erros de diagnóstico. Nas origens da prática, o uso de ervas e misturas poderiam amenizar a dor dos pacientes, mas não poderiam afirmar o que causava a doença. Entretanto, com o avanço da ciência, o diagnóstico pode ser feito até mesmo pelo próprio paciente, por meio de uma busca na internet, apesar de não ser o recomendável, o que cria a ilusão na sociedade que qualquer pessoa pode agir em qualquer área. Nesse sentido, até mesmo os médicos acreditam terem capacidade de atuar em especialidades que não possuem, o que causa diversos erros e problemas, alguns fatais. Além disso, a prática da medicina proporciona aos médicos uma maior variedade de crimes, tais como o estupro e o assassinato. Devido à situação de sofrimento dos pacientes, há uma tendência em confiar nos médicos. Entretanto, há situações em que o caráter e a moral do profissional da saúde é torpe. Casos como o de Roger Abdel Maci, médico que estuprou inúmeras mulheres, ocorrem com mais facilidade no meio hospitalar. Ainda nessa vertente, surgem também casos de violência em situações de parto ou quando em período de cirurgia. De maneira geral, os médicos possuem clara consciência dos seus atos, já que faz parte de todos os currículos das faculdades de medicina. Conceitos básicos, como o de assumir a responsabilidade e o de não participar de ações que envolvam uma especialização, são totalmente esclarecidos e ensinados durante o curso de medicina. Dessa forma, caracteriza ato criminoso quando um médico quebra deliberadamente um artigo do Código de Ética Médica. Portanto, os limites entre os erros médicos e a responsabilidade criminal são definidos e devem ser respeitados. Entretanto, para diminuir os casos atuais de crimes nesta área, são necessárias algumas ações do poder público. O Ministério da Educação, através de ordens diretas, devem mudar o currículo das universidades de medicina, sejam públicas ou privadas, e instituir um estudo mais aprofundado do Código de Ética Médica, para que os médicos tenham consciência de seus deveres. Além disso, nos hospitais deverão ter câmeras em salas de atendimento e cirurgia, evitando casos como o de Roger. E aí? Claramente, essa redação tem mais embasamento, né? Exemplos e tal, né? Construções ali de... Como é que eu posso dizer? Construções com interdisciplinaridade, né? Mas ela tem muitos erros aí evidentes, né? Então, me diga aí. O que você acha? O que vocês acham aí desse primeiro parágrafo? O que vocês destacariam aí para a gente? A concordância ali do cometem, né? Porra, tá muito evidente, né, cara? Como é que eu não viu isso, Sara? Diz para mim. Nem sei. Deixa eu marcar aqui. Aqui é o seguinte, ó, Sara, eu vou te dizer por que ele deu esse mole. Você já sabe, né? Aqui, ó. Por muitas vezes, isso aqui é um adjunto adverbial deslocado. A gente deve evitar de colocar ele no meio, porque, olha só, sempre dá merda. Sujeito tá aqui e o verbo tá aqui.
Aí o cara cisma de colocar um por muitas vezes, ao invés de botar um frequentemente, porque a equipe médica frequentemente cometem, porra, você não vai confundir. Aqui tem o vezes, né? Por muitas vezes cometem, ou então, Sara, ele pensou na equipe médica. Como a equipe é mais de uma pessoa, né? Ele pode ter feito aí uma concordância ideológica. Então, ele errou. Mas é sempre bom isso aqui, ó. Isso aqui não tem validade de nada, gente, sinceramente. Não tem validade de nada isso aqui. Aí ele começa com o erro filho da puta, que é um erro de concordância verbal, já para descontar bonito. A concordância verbal, ela é um problema de gramática, mas ela também, dependendo de como o texto esteja apresentado, cara, vai dar uma merda tremenda com ela. E ele não errou só isso de gramática, ele errou outras coisas, mas vamos lá, vamos ver. Por enquanto, ele continua com 200 na competência de gramática, porque o Enem dá essa possibilidade de você errar duas coisas e não ser descontado. Então, vamos lá. O que mais na introdução, pessoal? O que mais vocês veem aí na introdução? Tem esse negócio que ficou bem redundante, né? Que você até se expressou aí. De a verossimilhança com a realidade existe, de fato ocorre na realidade. Puta que pariu, Brasil! Jesus! Alguém me explica? Não, olha só. E dá tanta merda aqui do ponto de vista técnico, vou dizer por quê. Olha só. Escuta essa. Verossimilhança é a impressão de verdade que você dá a um texto. A verdade é pautada na sua realidade. Então, a impressão, vou traduzir literalmente para você. A impressão de realidade com a realidade existe e realmente ocorre na realidade. Foi isso que ele escreveu. Caralho! Isso aqui já deu merda em vários níveis, né? Então, calma aí, vamos lá. Deixa eu botar a nota desse aqui. Deixa eu anotar aqui na minha folhinha. Ó. Da gramática a gente não vai tirar, mas a verossimilhança com a realidade existe, de fato, ocorre na realidade, eu já vou tirar da coesão, porque ele não soube se expressar, então ele já caiu. A 4 é a primeira que a gente tira, porque a 4 é a que é a mais difícil e que diz respeito a todas essas coisas de repetição de palavra e tudo mais, tá? Vou deixar aqui 160, tá? Na coesão. Gramática ainda não perdeu nada, fez concordância ideológica, deixa rolar. Vamos lá. Seguindo aí. Já. Fala. Por que o erro de concordância verbal não entra na gramática? Não, desculpa. Ele entra na gramática. Eu só não descontei ainda porque o Enem deixa errar duas. Sim, entendi. Tá? Ele está contado aqui. Mais uma, olha só. Se a gente tiver mais 2 erros de gramática, a gente cai para 160. Mas, por enquanto, a gente só tem esse erro de concordância verbal. Tá? Mas a gente vai ter outros. Relaxa. A gente vai tirar esses 200 dele. Tá, e esse outro verbo, esse causam danos à saúde, também está relacionado à equipe médica? Então já são 2. Já são 2, não. A equipe médica, por muitas vezes, comete erros de diagnóstico e, por isso, causam, então, também aqui, ó, causam danos à saúde dos pacientes até chegarem a uma identificação correta da doença. Então, aqui, já vou me atentar, porque o erro é o mesmo. O erro é de concordância verbal. Porém, há reincidência. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Também.
Ó, concordância verbal aqui, tá vendo? Concordância verbal dessa primeira, tá? Pronto. Vamos lá. O que mais? Atualmente, no Brasil, um médico realizou e causou a morte de uma bancária. Entretanto, diferentemente dos erros de diagnóstico comuns em hospitais, o brasileiro realizou um ato contrário à lei e à ética médica. Desse modo, há um limite claro entre as faltas médicas e ao crime premeditado. Tipo assim, eu achei que faltou aquela parte específica, sabe, do que ele vai falar no D1 e no D2, sem contar que esse atualmente no Brasil um médico realizou e causou a morte de uma bancária. Eu achei meio desnecessário. Vago. É. Tipo, é porque ele bota ali, né? Ele bota um exemplo, né? Um exemplo. Ele bota ali para ilustrar. Mas tá na introdução, né? Então, tá na introdução, exatamente. E detalhe, ele já tinha feito. Que o que acontece? A gente pode botar um exemplo na introdução? Pode, se for para a gente ilustrar alguma situação. Só que aqui ele já usou o exemplo da série, entendeu? Então meio que ficou realmente solto, né? Ele ainda indetermina, porque ele bota um médico realizou e causou a morte, tipo, um médico realizou e causou a morte. Realizou o quê? Quem realiza, realiza algo, né? E quem causa, causa algo. Ele então, um médico, uma bancária. Tá, que médico, que bancária? Qual exato, 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 exato. Então, ó, aqui, Inara, já tem um erro aqui de falta de complemento, porque ele botou realizou, mas não disse o quê, tá? Milena, vou riscar aqui esse atualmente no Brasil, porque está um trecho solto, de fato, está. Tá? Então está um trecho solto aí. Por enquanto a gente não vai tirar de nada, porque está tudo ali no limite que pode, tá? Mas, realmente, o que eu vou tirar é porque esse exemplo, ele é um exemplo que não traz, como é que eu posso dizer? Esse repertório aqui não é produtivo. Você citar exemplos aqui, nesse caso, não houve contribuição para o tema, né? Não houve, tipo, não acrescentou em nada. Então, eu vou tirar aqui do repertório sociocultural, vou cair de 200 para 160. Então, estamos com 200 na 1, 160 na 2, 200 na 3, 160 na 4, por enquanto. Então, vamos lá. Agora a gente vai começar a analisar a argumentação. É provável que na C3 haja algum desconto, né? Que a C3 é a da argumentação. Então, vamos dar uma olhada. Mas antes, tem alguma outra coisa? Fala. Oi, foi mal. No caso, é que não há um limite claro, né? Não entendi. Que ele botou, desse modo, há um limite claro entre as faltas médicas e ao crime premeditado. Não há, né? Uhum. Então, aqui, ó, a gente pode marcar. Aqui é falta de palavra, né? Dá uma olhada aqui, ó. Calma aí, deixa eu subir para mostrar para vocês onde é. Então, falta de palavra. É na coesão textual. Esse cara já vai perder mais um pontinho aqui na C4. Esse cara na C4 já tomou logo na introdução, mas tudo bem. Mas vamos lá, vamos segurar. Historicamente... Já, ainda tem mais uma coisa que eu tinha percebido. Não há. Fala. Deixa eu só achar. Ah, tá. Ainda né, é nesse não há, só que, tipo,
claro entre as faltas médicas e ao preparo, tá tipo ao... Entre Isso. uma coisa e outra. Isso. Boa. Aqui é regência. Fudeu, já não está mais com 200 na 1. Já caiu para 160. Então, o panorama, só para apresentar para vocês. Na C1, ele está com 160, porque ele ultrapassou os erros de gramática permitidos, né? Na C2, ele está com 160 também. A C3, ele está com 200 apenas, porque a gente não chegou ainda ao desenvolvimento. C4, ele está ali com 120, porque ele colocou palavra e expressão que não acrescentou, né? Ele não usou palavra correta, então já pulou. 1, 2, já deu merda. Veja bem, a C4, você não pode errar nada. Se você já erra uma coisa, fudeu, tá? Você já perdeu, já vai para 160. Por isso que eu falo, quando você tira 200 no Enem, na competência 4, pode ter certeza que é caô. Porque eu sei que você é bom, eu sei que você não comete esse tipo de merda que a gente está vendo, mas é uma que você não pode errar nada. E com certeza algo você errou, entendeu? Então, a gente já tem aí um desconto em cima, porque ficou uma zona. A verossimilhança com a realidade existe, de fato, ocorre na realidade. Quer dizer, mexeu com a questão da coesão porque não colocou palavra precisa. A coesão não é apenas ligação de um trecho com o outro, é também as referências que você vai fazer, tá? Hoje é uma dúvida com você. Fala, amor. Ah, foi mal, você estava falando. Não, tô falando, só terminar aqui essa ideia. Aí, o que a Milena falou, atualmente no Brasil, um médico realizou e causou a morte de uma bancária. Outro erro de coesão. Por quê? Porque está solto esse trecho aqui. Esse exemplo não está funcionando para nada, que não está acrescentando. Está um trecho solto, tá? Aí, seguindo, entretanto, diferentemente dos erros de diagnóstico comum, comuns, né, em hospitais, o brasileiro realizou um ato contrário à lei e à ética médica. Desse modo, não há um limite claro entre as faltas médicas e, aí como a Inara bem falou aqui desse AU, tá? Não há um limite entre uma coisa e outra. Então, tinha que ser o crime e não ao crime. Fala, Paixão. Pode falar agora. Tipo assim, esse entretanto, eu achei um conectivo meio errado para a situação, porque assim, entretanto, é como se ele estivesse discordando de alguma coisa que veio antes. Eu achei que ele teria que colocar meio que, tipo, dessa maneira fica evidente a diferença entre os erros de diagnóstico comuns em hospitais. Entendi, ao invés de botar o entretanto, né? Vamos lá, vamos ver aqui se faz sentido. Ele diz que na série os médicos cometem vários erros, né? Até chegarem a uma conclusão correta. Ele diz, apesar de ser uma ficção, essa realidade se aproxima da realidade que ocorre aqui. Aí ele diz que um médico realizou a morte de uma bancária, né? Aí ele fala, entretanto, diferentemente dos erros de diagnóstico comuns em hospitais, o brasileiro realizou um ato contrário à lei e à ética médica. Eu acho que ele quis colocar um comparativo aqui com a série, mas realmente não ficou bem claro, não. Só que aí, Milena, o que a gente tem aqui? A gente tem dois problemas, né? Porque se ele botasse dessa forma aqui, a gente, na verdade, teria que refazer também esse outro, porque a conclusão é essa aqui, né? Porque ele não botou o argumento bem explícito, mas o que ele quer e vai defender é que não há um limite entre as faltas e o crime premeditado. Essa tese dele aqui, ela não é uma tese com argumentos, mas é o que ele vai defender. Ele vai defender que não existe um limite claro entre falta médica e crime. Então, assim, eu não sei se esse entretanto, ele quis falar com a clássica série, né? Com Dr. House, ou se ele quis colocar um entretanto para essa questão do médico, né?
Aí eu já não consigo ter a precisão do que ele quis dizer. Mas eu acredito que, porque ele fala, né, diferentemente dos erros de diagnóstico comuns, o brasileiro realizou um ato contrário. Então, ele está falando desse caso aqui, ó. Ele está falando disso aqui. Então, tipo, ele está dizendo, ó, o médico causou a morte. Diferentemente do que rola em hospital, esse cara, ele cometeu um ato contrário à lei. Porque uma coisa é você no hospital cometer um erro médico, acontece. Mas a outra coisa, eu acho que esse caso aqui foi o do Dr. Bumbum. Vocês lembram desse caso? Aham. Eu acho que foi. Eu não lembro agora, Milena. A gente teria que checar essa informação aí. Porque eu acho que esse cara foi aquele cara que operou a mulher num apartamento na Barra, tu lembra? Botou bunda, se não me engano. Milena? Eu tava lembro sim, eu lembro. Ele foi até preso, né? Sim, eu acho que foi esse caso. Eu acho, não tenho certeza. A gente depois busca isso. Mas, assim, isso não está errado se ele estiver trazendo essa ideia. É porque, como a gente cortou esse trecho solto, porque a gente já viu que um médico, né? Um médico que médico? Ficou até amplo, né? A gente não consegue afirmar de fato qual é o caso. Mas se ele está pensando, se ele está usando esse entretanto com relação ao que ele apresentou anteriormente, ele não está errado. Porque ele quer levantar que, no caso do médico, o médico foi contra a lei e contra a ética. Porque ele estava num local que não era o hospital. Então, ele não poderia realizar nenhum procedimento, entendeu? Ah, tá, entendi. Porque tinha achado meio estranho mesmo, mas fez sentido agora. Já, eu tava aqui pesquisando. Esse cara, ele fazia inseminação e ele acabou estuprando algumas mulheres durante a inseminação, foi isso. Quem? Esse médico que realizou e causou a É, morte? não sei se é o mesmo, mas, tipo, é esse Roger aí que ela fala. Então, ele fez o quê? Repete a história. Ele era médico especializado em inseminação in vitro. Daí, Sim. durante a sedação da mulher, ele estuprava as pacientes. Ah, sim. Entendi. Então, não foi Dr. Bumbum. Dr. Bumbum era outro. Se fosse Dr. Bumbum, ele teria falado, né? Ou não, sei lá, ficar com medo de botar bumbum na redação, né? Mas beleza. Então, já temos a informação aqui de que é o Roger, que é o cara que... Você viu onde está esse cara aqui, né? Mas calma aí, esse cara aqui é o Roger? Aqui em cima? Porque ele cita o Roger aqui embaixo, né? Eu não sei, mas eu achava que era. Porque aqui a gente não pode afirmar claramente, né? Ele está citando o caso do Roger aqui embaixo. Não aqui, né? Eu não sei. A gente não sabe. E justamente por a gente não saber que é errado, né? Porque, porra, o cara não botou uma referência aqui. Então ficou a citação de uma maneira muito ampla. A gente não sabe quantos médicos já não podem ter causado morte de alguém, gente. Porque o estupro, ele não necessariamente vai levar à morte, né? Aqui, mais parece um procedimento cirúrgico que deu ruim e a pessoa morreu, né? Então... É isso mesmo, já é o Dr. Bumbum mesmo que ele tá falando no início. Eu pesquisei aqui de novo. Ah, é? Ah, então é isso. Então, beleza. Porque fazia mais sentido ser o Dr. Bumbum do que ser outro. Porque, assim, o estupro, óbvio, ele pode, né, acabar, infelizmente, na morte, mas, no geral, as mulheres são estupradas e ok, né? Ok, que eu digo, elas não morrem, né? No geral, às vezes, quando é por esses caras assim, tá, gente? Quando é estuprador que a gente costuma dizer, né?
Quando é uma pessoa que não é prestigiada socialmente, há muita chance da mulher morrer. Agora, quando é um cara desses assim, né, que é um cara, porra, socialmente conhecido, prestigiado, aí eu achava mais difícil ser a morte mesmo, né? Mas com certeza esse caso aí, a gente já viu que teve a menção do Dr. Bumbum aí, tá? Então vamos lá. Ó, vou seguir aqui, tá? Historicamente, há uma relação direta entre o avanço médico e os erros de diagnóstico. Avanço médico em relação a quê? Avanço médico? Relação direta entre avanço médico e erro? Gente, faz sentido isso? Calma aí, vamos ler. Nas origens da prática, o uso de ervas e misturas poderiam amenizar a dor dos pacientes, mas não poderiam afirmar o que causava a doença. Entretanto, com o avanço da ciência, o diagnóstico pode ser feito até mesmo pelo próprio paciente, por meio de uma busca na internet, apesar de não ser o recomendável, o que cria a ilusão na sociedade que qualquer pessoa pode agir em qualquer área. Nesse sentido, até mesmo os médicos, tem um erro aqui de gramática, já vou marcar. Aqui em cima também tem outro, mas calma aí. Os médicos acreditam ter capacidade de atuar em especialidades que não possuem, o que causa diversos erros e problemas, alguns fatais. E aí, pessoal? Eu achei outro erro de concordância na segunda linha. O uso de ervas e misturas poderia amenizar. Poderia amenizar a dor dos pacientes, mas não poderia afirmar o que causava a doença. Gente, eu acho, pelo menos isso aqui, ó, relação direta entre avanço médico e os erros de diagnóstico. Essa relação aqui está meio cagada, porque ele está relacionando uma coisa a outra, mas a explicação fala de uso de erva para amenizar a dor, mas não a causa da dor. Aí tudo bem até erro de diagnóstico. Agora, avanço médico parece que é um avanço da medicina. E ele está falando de uso de erva. Vocês entenderam isso? Se vocês entenderam, me expliquem. Eu não entendi. Eu acho que ele quis dizer que, tipo, no final das contas, os erros realmente levam aos acertos. Tipo, para você chegar a uma conclusão, você tem que errar antes. Mas ele não explicou isso depois, ou seja, não valeu, né, de nada. Como que ele diz que relação direta entre avanço médico e erro de diagnóstico, ele está querendo dizer que quanto mais você avança, né, nesse ramo da medicina, mais os erros de diagnóstico são uma realidade. O que para mim não faz sentido. Porque se você avança, a probabilidade de você errar o diagnóstico é menor. Tipo, mas ele só vai botar isso aqui, né? Quando ele fala, entretanto, com o avanço da medicina, o diagnóstico pode ser feito até mesmo pelo próprio paciente, por meio de uma busca na internet, apesar de não ser recomendável. Na verdade, isso aqui é errado, porque o diagnóstico não pode ser feito pelo paciente. Tipo, a gente tem acesso, mas a gente não pode diagnosticar. Tipo, isso acontece? Essa busca na internet acontece? Acontece, né? E aí depois ele até fala que cria a ilusão na sociedade que qualquer pessoa pode agir em qualquer área, né? Mas eu acho que quando ele falou o diagnóstico pode ser feito até mesmo pelo próprio paciente, ele errou, porque o diagnóstico não pode ser feito. Ele fala isso para depois dizer que, apesar de não ser recomendável, né, a sociedade acredita que qualquer pessoa pode agir em qualquer área. Eu acho que ele poderia ter falado,
Entretanto, com o avanço da tecnologia por meio da internet, os pacientes acham ou acreditam que podem fazer o próprio diagnóstico, o que é errado. Entende o que eu quis dizer? Eu acho que ele poderia criticar essa ação da gente procurando diagnóstico, porque a gente não pode, a gente não é médico. Entenderam isso que eu falei? Uhum. Enfim. Porque, na verdade, aqui não é o avanço médico que leva a gente a diagnosticar. Aqui é o avanço da tecnologia que permite o acesso à internet, que chega até nós e a gente vai lá de orelhada e procura. Entende o que eu falei? Não é um avanço médico. Sim, eu também, tipo assim, eu achei esse parágrafo bem estranho também, até porque ele relaciona, tipo, o médico fez faculdade, né? Ele atua numa especialidade que ele não se... Nossa, ia ficar bem horrível isso. Atuar numa especialidade, assim, diferente da dele, esse é o motivo dos erros. Eu não acho que seja isso, eu acho que seja mais o descaso mesmo, até porque no hospital é tudo bem divididinho, né? Tipo, área de ortopedia, área de pediatria. Sim, essa argumentação aqui está bem confusa, né, pessoal? No final, ele ainda diz isso, né, como a Milena falou. Até mesmo os médicos acreditam ter capacidade de atuar em especialidades que não possuem, o que causa diversos erros. Cara, como é que ele pode afirmar isso, que um médico acredita que ele tem capacidade? Quer dizer, um médico que faz, sei lá, ginecologia e obstetrícia, ele acha que ele pode operar se ele vê na internet como se manuseia um bisturi? Como assim? Entendeu? Isso aqui tá cagado, hein, pessoal? Eu acho que a intenção foi boa aqui, mas deu merda na hora da explicação. Eu vou marcar isso aqui tudo. Vou botar aqui, ó. Tá? E aí, vou tirar da C3 aqui, vou tirar a coerência, né? Porque ficou complexo, né? Existe aí uma dificuldade de expressão absurda. Erro de gramática nós temos ali, né? Temos mais 2, então já caímos de 160 na 1 para 120. Vamos lá. Para a gente dar uma corrida aqui. A gente não vai terminar isso aqui, porque tem coisa para caramba. Calma aí. Vamos lá. Além disso, a prática da medicina proporciona aos médicos uma maior variedade de crimes, tais como estupro e assassinato. Gente, aqui já deu merda, hein? Como é que a prática da medicina proporciona aos médicos uma maior variedade de crimes, gente? Como assim, gente? Parece que ele pega casos específicos e generaliza para, tipo, todos os médicos realizam crime. Exatamente. Tá cometendo um erro de generalização. Como que a prática do médico proporciona a variedade de crime, gente? Não, essa relação ela não existe. Não existe isso. Aí ele fala, devido à situação de sofrimento, aqui está faltando uma crase, né? Então, devido à situação de sofrimento, ele cria relações que não são boas relações, né? Devido à situação de sofrimento dos pacientes, há uma tendência em confiar, a tendência a confiar. Vou cortar esse aqui. Nos médicos, entretanto, há situações em que o caráter e a moral do profissional da saúde é torto. Sem contar um entretanto, né? Que é a única palavra que ele conhece. Pois é. Está repetindo aqui, né?
Botou aqui em cima. Botou aqui embaixo. E aí, gente, o que ele está usando, na verdade? Ele está usando da ideia de confiabilidade que o paciente tem com o médico para que alguns médicos de caráter torpe se utilizem disso para poder se beneficiar e praticar o crime, né? E aí ele fala desse caso aqui, esse cara é muito famoso, eu não sei se vocês conhecem ele, deixa eu ver aqui se eu consigo botar para vocês. Olha só. Esse cara aqui, vocês lembram dele? Lembra ou não lembra? Sim. Gente, ele foi condenado a 270 anos de prisão, tá? Tem noção do que é isso? Só Jesus vai morrer preso. Bom, vamos lá. Casos como o de Roger Abdelmaci, médico que estuprou inúmeras mulheres, ocorrem com mais facilidade no meio hospitalar. Ainda nessa vertente, surgem também casos de violência em situações de parto ou quando é em período de cirurgia. Então, em situações de parto ou cirurgia, né? Se quando é em período aqui, não tem sentido. Isso aqui não ficou bom não, tá, gente? Isso aqui não ficou bom. Essa questão aqui do argumento ter sido colocado de uma maneira generalizada, não ficou bom. A explicação, devido à situação de sofrimento dos pacientes, há uma tendência em confiar. Entretanto, há situações em que o caráter e a moral do profissional da saúde é torpe. Né? Eu acho que ele poderia ter falado que alguns médicos, por conta devido à situação de sofrimento dos pacientes, ou então que alguns pacientes depositam confiança nos médicos. Porém, esses médicos, eles têm desvio de caráter, né? Desvio de profissionalismo ali dentro da ética médica e se aproveitam para cometer crimes. Acho que ele poderia ter explicado isso aqui melhor, tá? Vou marcar aqui também, porque ficou um pouco confuso. Aí ele fala, de maneira geral, os médicos possuem clara consciência de seus atos, já que faz parte de todos os currículos das faculdades de medicina. O que faz parte? Vocês sabem me dizer o que faz parte? Parece que ele está falando da consciência de seus atos, né? Não faz parte de todos os currículos. O que faz parte? Regimento? Sei lá. Né? Ele não fala aqui. Conceitos básicos, como o de assumir a responsabilidade e o de não participar de ações que envolvam uma especialização, são totalmente esclarecidos e ensinados durante o curso de medicina. Dessa forma, caracteriza ato criminoso quando um médico quebra deliberadamente um artigo do Código de Ética Médica. Então, de maneira de... Fala, amor. Hoje foi mal. Nessa terceira... É porque, tipo, eu geralmente não vejo redação assim, com 5. Aí, nesse terceiro, no D3, no caso, seria para colocar um novo tópico, né? Porque parece que ele continua explicando o que ele já estava falando no D2. Não, esse aqui seria como se fosse uma outra argumentação. Isso aqui, na verdade, é um resumo da argumentação
só que de uma maneira a trazer uma terceira ideia, como se fosse uma dialética, mas não está bem feita, tá? Porque o que, que acontece? Ele chega a uma conclusão aqui, né? Ele fala, de maneira geral, os médicos possuem clara consciência. Só que ele fala tudo de ruim dos médicos. Aí, esse terceiro, ele fala, de maneira geral, os médicos possuem clara consciência de seus atos, já que faz parte de todos os currículos. Aí ele erra ali, né? Porque ele não fala o que, que faz parte. Tem a omissão do sujeito, que também é um problema, né? Aí, para a gente descontar. Mas, Milena, isso aqui tá meio que solto, né? E tá meio contraditório, porque ele só ferra os médicos, né? Tanto no D1 quanto no D2. Eu tô reparando isso, tipo, essa questão que você falou do caráter. Ele não usou isso em nenhum momento. É como se todo médico fosse criminoso, Sim, estuprador. ele tá falando aqui, ó, nesse aqui e nesse, ele tá falando mal pra cacete. Aí depois ele vem pleno falando que, no geral, os médicos possuem clara consciência de seus atos e que os conceitos de assumir a responsabilidade, não participar, são totalmente. Tipo assim, ele bota aqui como uma outra informação, mas ele acabou de falar mal pra cacete, entendeu? Não entendi muito bem porque ele botou esse terceiro. Por isso que às vezes a gente precisa botar. É melhor que coloquemos dois, porque aí faz mais sentido você ficar só na crítica, né, do que do nada você virar e lançar um negócio desse que meio que fica solto, né? E também, ao mesmo tempo, Milena, meio que contradiz o que você disse, que você generalizou ali em cima e agora está trazendo que, de maneira geral, os médicos possuem clara consciência. Entende? Uhum. Pois é, ficou meio cagado isso aqui. Não teria necessidade de ter isso, né? Vamos lá, só para a gente fechar rapidinho, que eu já pulei aqui, já estou já no tempo já do intervalo de vocês. Vamos lá, portanto, os limites entre os erros médicos e a responsabilidade criminal são definidos e devem ser respeitados. Mas aqui, ó, ele falou, há um limite claro. E aqui ele fala, os limites entre os erros e a responsabilidade criminal são definidos. Tanto é que a gente colocou, que não há um limite, né? E aqui ele pega e diz que os limites são definidos. Gente, que loucura! Entretanto, para diminuir os casos atuais de crimes nesta área, são necessárias algumas ações do poder público. O Ministério da Educação, então, ó, quem vai fazer? Através não pode, né? Então a gente bota aqui por meio de ordens diretas. Que ordens diretas são essas, gente? Vocês entenderam essas ordens diretas? Não. Por meio de ordens diretas, devem mudar. Quem é que devem mudar, gente? Não é o Ministério? O Ministério deve mudar, né? O currículo das universidades de medicina. Medicina que várias vezes foi colocado com letra minúscula. Está errado, tá, gente? Eu não marquei, mas está errado. Sejam públicas ou privadas, e instituir um estudo mais aprofundado do Código de Ética Médica para que os médicos tenham consciência de seus deveres. Então, calma aí. Quem vai fazer? O que vai fazer? Por meio de que vai fazer? A fim de que vai fazer? Não tem detalhamento, né? Porque isso tudo aqui faz parte ali da ação. Deve mudar e instituir um estudo mais aprofundado. Agora, para médico ter consciência dos deveres, né? Como se fosse simples, né?
Então, não tem detalhamento, tá, gente? Estamos sem um componente aí. Além disso, nos hospitais deverão ter câmeras em salas de atendimento e cirurgia, evitando casos como o de Roger. Ué, acabou? Não botou mais nada? Vou subir aqui. E não botou mais nada, gente. Acaba aqui mesmo. Além disso, nos hospitais deverão ter câmeras em salas de atendimento e cirurgia, evitando casos como o de Roger. Bacana, acabou, foi embora sim, dane-se, né? Legal. Não, Show. e detalhe, tipo, Fala. em cima, ele fala assim, os conceitos são totalmente esclarecidos e ensinados durante o curso de medicina. Aí a proposta de intervenção dele é esclarecer. Tipo, Mudar currículo de medicina, ué. Como assim, né? Essa solução aqui tá babada, gente. Eu não tenho coragem, não, tá? Isso aqui, como faltam 2 componentes e a conclusão contradiz com o projeto de texto, eu vou dar 120 nela. Tá? Então, estamos aqui com 120 vezes 3, que dá 360, mais 320. Essa redação tirou 680. Vê se essa conta está certa, pessoal. 120 vezes 3, 360. E 160 vezes 2, 320. 360 mais 320, 680, é isso? Você falou o quê? 320 mais o quê? 320 mais 360. Ah, isso mesmo. Então tá. Vou diminuir a letra aqui para eu poder botar a nota. E aí, pessoal? Fala, amor. Também não tem aquilo da proposta ser, tipo, fácil de ser realizada? Essa mudança do currículo de medicina de faculdades públicas e faculdades privadas não seria, tipo, muita coisa? Sei lá. Não, isso é fácil mudar. É fácil mudar. É só querer. É só querer, entendeu? É óbvio que tem ali um regimento, né? Você vai precisar justificar a mudança e tal, mas como é para o bem, não seria um problema, né? Entendi. A questão é porque parece que tudo é um problema para a gente, né, Inara? Porque as coisas não mudam. Mas mudar currículo é uma coisa fácil, é só ter um projeto ali forte em cima e alterar. Tanto é que a gente tem conseguido alterar os critérios, né, da Base Nacional Comum Curricular, a gente tem conseguido colocar a história da África, entendeu? Tipo, outras coisas que a gente não... Na escola a gente não trabalhava, questão da educação sexual e tudo mais. Então é fácil, basta querer, né? Isso aqui, gente, é uma terceira que a gente não vai conseguir fazer agora, mas eu vou ver se eu gravo um vídeo e aí eu posto lá, tá? Com algumas observações, tá bom? Porque a gente vai entrar de férias na sexta e a gente não vai ter mais aula de redação, né? Agora, nesse primeiro momento. A última aula de redação antes do recesso é hoje. Então, a gente não vai conseguir fazer isso aqui. Eu vou ver se eu gravo um vídeo e jogo lá na plataforma ou jogo lá no grupo, tá? Sobre essa redação aqui. Ou então a gente pode analisar junto quando voltar também, não sei. Aí depois a gente vê o que fica melhor. Tá bom? Vou jogar esse material lá para a plataforma agora para vocês. Tá bom, gente? Até mais tarde na aula de literatura. Beijinho.